conexão e vamos aí nos conectando. Vamos lá. Vamos chegando aí para nossa live, a live das 20 horas. Vamos começando. Diga aí, vamos chegando, vamos esperando aí nos conectarmos. Vamos aí, diga aí, vamos chegando, gente. E aí, somos auditores, tudo bom? Como é que está? Tudo bom? Esperando aí, vamos fazer nossa live. Mais uma live hoje que vamos fazer nessa jornada, nessa estrada que nós estamos aí fazendo, com objetivo para cumprir. Então vamos lá, com todo esse comprometimento nosso. Vamos lá, vamos fazendo, vamos chegando. Vamos lá, vamos tocar uma música. Hoje, Gonzaguinha. Vocês gostam de Gonzaguinha? Ser feliz. Cantar e cantar. Cláudio, Socorro, doutora Socorro chegando aí. Cláudio. Vamos lá. E a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. E aí, só um pouquinho de música para animar, para nos conectarmos, para a gente ficar feliz por estarmos vivos, feliz por estarmos aqui, feliz por estarmos com essa oportunidade de mais uma vez conversarmos, aprendermos um pouco, distribuir o nosso conhecimento, aprender também, porque a cada vez que a gente ensina, a gente aprende, né? Então essa é uma oportunidade muito boa. Eu estou realmente relendo, aprendendo, vendo os meus rascunhos, voltando, revisitando, e com isso que a gente vai ensinando e aprendendo, conversando, né? Conversando, porque são vários profissionais aqui que estão me ouvindo e cada um tem a sua história, cada um tem as suas capacidades, que são grandes, né? São maravilhosos profissionais aí, como somos auditores, como a doutora Socorro, como Cláudio, cada um na sua profissão, né? Mas todos contribuindo e todos com suas capacidades. Não é isso? Então, estamos aqui para mais essa live. Aperte aí os aviãozinhos, os coraçõezinhos, convidem as pessoas, convidem os outros, que a gente vai falar um pouquinho. Vamos continuar aqui na nossa estrada, não é isso? Nós começamos há alguns dias e estamos conversando, estamos falando. Começamos falando sobre a desmistificação da auditoria interna, né? Falamos um pouquinho da nossa história como auditoria interna, como é que surgiu, né? Com um caráter mais de fiscalização, com uma história forte, né? Com os olhos do rei, aqueles que vinham de lá, de Portugal, para nos fiscalizar aqui no Brasil. Então começamos por desmistificar toda essa história de auditoria interna, mostrar que agora estamos com outras propostas, não é isso? Mostrar que depois do GRC, né, da governança, do risco, do compliance, nós quebramos alguns paradigmas, estamos com outra perspectiva, né? Tivemos essa oportunidade, a auditoria teve essa oportunidade em meio a essa crise de conseguir trazer um foco diferente para que anteriormente tinha. Oi, chegando aí também, vamos chegando que a gente está fazendo aqui um review. Vamos fazer um review desses nossos dias que estão sendo tão bons, né? Eu estou revisitando realmente muitas coisas, viu, gente? Estou revisitando, tá? Pra mim tá sendo ótimo. Então, essa parte da desmistificação da auditoria interna, agora com essa quebra de paradigma e com essa oportunidade da gente estar podendo mostrar um lado diferente de auditoria, não é isso? Falamos também sobre o auditor parar de olhar para o espelho retrovisor, que era uma queixa comum de muitos dos nossos clientes. Dizer, mas a auditoria já vem aqui, já foi pago, já aconteceu, a gente vai pegar o quê? 3 meses anterior, 4 meses anterior, história passada. Então, vem também essa coisa da gente, com a auditoria baseada em riscos, vem essa oportunidade da gente estar o quê? Parar de olhar para o passado e olhar para o futuro, né? É um grande benefício. Aí eu pontuei 4 benefícios, mas esse foi um dos 4 benefícios que eu pontuei como sendo muito bom para a auditoria interna. O quê? Essa questão de olhar para o futuro e não para o passado. Também a questão da auditoria baseada em riscos ajuda ao auditor
conferir os riscos na base do gerenciamento, ver se esses riscos estão realmente sendo gerenciados, estão sendo mitigados da maneira correta. Esse também foi um ganho muito bom e muito grande para a auditoria interna. A gente poder fazer esse trabalho, um trabalho maior, um trabalho que agrega valor para a alta administração, para o gerenciamento da empresa. Também falamos sobre isso, falamos que essa perspectiva de auditoria baseada em risco, ela pode ser utilizada numa auditoria financeira, ela pode ser utilizada numa auditoria de qualidade, ela pode ser utilizada em segurança e saúde. Então, essa auditoria baseada em risco, ela pode ser aplicada em vários tipos de auditorias diferentes. Isso é muito importante. Isso, Oli. Isso mesmo. Então, isso foi a parte 1. A parte 2, eu já falei sobre planejamento, né? Com todos esses objetivos, com todos esses benefícios, como é que a gente vai conseguir alcançar esse... Ó, Gemima Coelho chegando aí também. Seja bem-vinda, Gemima Coelho. Então, como é que a gente vai conseguir alcançar esse objetivo? Se planejando. A gente faz um planejamento, tem um plano anual de auditoria, feito baseado numa matriz de risco, onde a gente vai pegar diversas informações. Que informações são essas? Informações da nossa empresa. Como está a política de risco da nossa empresa? Vamos buscar a informação e colocar no nosso plano de auditoria, né? Já teve alguma pontuação? Cadê os nossos trabalhos anteriores? Também pode servir para a gente colocar na nossa matriz de risco. Não é isso? Então vamos nos planejar, vamos fazer igual o Joãozinho, o exemplo que eu dei ontem, do menino, do rapazinho tão pequeno que já soube se planejar. Então nós também, enquanto auditoria interna, vamos nos planejar, vamos fazer o nosso plano anual, baseado em riscos, e depois os nossos projetos, também falei sobre os nossos projetos, que é onde o quê? Onde nós vamos executar tudo aquilo que a gente planejou. Nós vamos, igual a Jack Stripador, por partes, projeto a projeto, nós vamos passando e auditando os nossos processos, não é? E essa aí foi a parte 2 da nossa jornada, que estamos aqui na jornada, instruindo, falando um pouco sobre auditoria interna. E quando eu estava falando sobre essa questão dos processos, né, para nós conversarmos hoje, eu me lembrei da história que apareceu comigo, onde eu pude identificar hoje, pensando, digo, poxa, realmente é a questão dos processos, de como se dá os processos dentro das empresas, né? Eu não sei se você já tiver algum problema com alguma operadora de telefone. Eu acho que aqui no Brasil quase ninguém tem esse problema, mas eu fui mais uma das que tive problema com uma operadora. Então, o que foi que aconteceu? Eu paguei a minha conta, normal, paguei minha conta e estava tranquila e absoluta, plena, que eu tinha pago. Recebi um telefonema, você não pagou. Eu disse, eu paguei? Ah, senhora, então a senhora pagou, mande o comprovante. Aí me deu o e-mail, tudo direitinho. Eu passei o comprovante, continuei plena. Continuei plena, tranquila. Daqui a pouco, ao telefone bloqueado. Liguei para minha operadora e disse, rapaz, paguei e tal. Senhora, a senhora mandou o comprovante? Eu disse, mandei, só indo na loja. Peguei o comprovante, me desbloqueou, peguei o comprovante e levei na loja, que eu tinha, então, conseguido pagar. Ok e tal. 3 dias depois, bloqueia novamente. Eu disse, não é possível uma coisa dessa. Não é possível uma coisa dessa. Liguei de novo, mandei e-mail, fiz tudo o que era pedido. E não conseguiu resolver isso. Nisso, o que aconteceu? Porque eles estavam me bloqueando, eu me zanguei e disse, bom, também não vou pagar outras faturas. Aí fiquei sem pagar outras faturas porque estavam me bloqueando. E aquilo rolando, resolvi fazer a portabilidade. Eu disse, eu vou fazer a portabilidade, não aguento mais. Foi meses nessa agonia, eu disse, olha, vou fazer a portabilidade. Fiz a portabilidade. Quando eu fiz a portabilidade, a operadora me ligou. Aí eu disse, tá certo, fez um acerto comigo, que eu ficaria 1 ano pagando menos, pediu desculpas e tal, vamos acertar. Eu acertei com essa parte de clientes da operadora. Enfim, passado de novo alguns dias, me bloquearam de novo com a mesma coisa, dizendo que eu não tinha pago. Então, depois de me aborrecer bastante, eu resolvi realmente fazer a portabilidade, passei para outra operadora e notei o seguinte dessa minha história. É que o processo de cobrança é um, o processo de faturamento é outro,
O processo de clientes é outro. Cada um tem um processo, são pessoas diferentes e que não estão interligados, porque a cobrança me cobrou uma coisa que eu já tinha pago. E eles não conseguiam se comunicar. E quando o jurídico, o pessoal de cliente veio lá e fez acerto comigo, não conseguiu também ficar entremeado. Então isso quer dizer que os processos, eles estavam correndo dentro da mesma empresa de maneira diversificada. Não estava tendo engrenagem, não estava rodando da maneira que tem que rodar. Os processos estavam soltos. Então, quando isso acontece, realmente a entrega para os clientes, que no caso fui eu, não foi satisfatória. E o que aconteceu? Terminei trocando de clientes, terminei trocando de operadora. Embora que a gente saiba que a maioria das operadoras tem muitos problemas, porém, é passível de se consertar isso aí. Elas precisam realmente verificar sua auditoria interna, contratar se não tiver uma, estabelecer uma auditoria interna para que se possa fazer um trabalho realmente de identificação desses processos, né? Nós vamos estar falando, dentro da auditoria baseada em riscos, elas são divididas em 4 partes. A auditoria baseada em risco tem o mapeamento, a identificação dos riscos, a identificação dos controles e a mensuração dos riscos. Então, nessa primeira parte, que é o mapeamento de processos, nós podemos dividir ele em algumas partes. E a primeira parte dessa, que nós estaremos falando hoje, é identificar o objetivo do processo, né? O objetivo do processo. Mas que processo é esse, Nusa, que você está falando? É processo administrativo, né? Eu fui fazer um curso com uma determinada colega nossa, que eu acho que está aqui nessa live hoje, dê risada aí, comente alguma coisa aí. Então, que eu cheguei e fui fazer este curso falando sobre processos, né? Esse processo. E a pessoa chegou na sala e falou assim, eu vou me dar muito bem, inclusive estou aqui, mas não sei porque que eu estou aqui, porque eu sou, disse a profissão dele, e eu conheço muito de processo jurídico, processo administrativo, processo, então acho que a empresa me escolheu para estar aqui, porque eu conheço muito de processo. Eu estava calada, continuei, porque eu sabia que o processo que estava falando ali não é um processo administrativo, não é um processo jurídico, o processo é o conjunto de atividades que transformam entradas e saídas, ou seja, produto, ou seja, serviço, dentro de uma empresa e que entregam um valor ao cliente. É desse tipo de processo que eu estou falando. Esse conjunto de atividades, né, que vai entregar ou um produto ou um serviço, mas é alguma coisa de valor a um cliente. É desse processo que eu vim parar um pouco, conversar com vocês, que é uma parte também da nossa auditoria baseada em risco. Não é isso? Veja bem, sobre esse processo, eu estou me baseando no BPM CBOC, a versão 3, que é uma bíblia em questão de processos, é o que eu conheço. Pode ter mais algumas fontes, porém o que eu estou me baseando aqui, as definições e o tipo de entendimento é baseado no BPM CBOC, que é uma bíblia em questão de processos, né? Então, quando a gente fala neste processo, como eu estou explicando a vocês, nessa gama de atividades dentro de uma organização, ela tem um ciclo, e este ciclo tem que ser ininterrupto. Quanto mais esse ciclo ele rodar direitinho, melhor para a empresa, melhor. Quanto menos entraves, quanto mais possa rodar suavemente este ciclo, melhor fica para a empresa. Foi isso mesmo, isso mesmo. Isso, a comunicação em setores é vital, exatamente, a informação, exato, isso, Gemima, Celeste, Ori, isso mesmo, foi vexame total. Então, dentro dessa organização, quanto mais esses processos for uma coisa ininterrupta, vai ser melhor, com o objetivo de se alcançar a missão, a visão da empresa. Pensem assim, existe o macro, que é uma empresa. E esta empresa tem a visão, tem a missão dela. Dentro dessa empresa, existem processos, quantidade de atividades. Todo mundo deve o quê?
correr junto, sincronizado, para alcançar aquele determinado objetivo. O objetivo não é da atividade, o objetivo é da empresa. Então está todo mundo focado que na empresa, no objetivo da empresa. E esse objetivo é que vai fazer as atividades estarem alinhadas a ele e não ao contrário. Então, quando a auditoria, vai lá e procura saber, identificar o porquê do processo existir, é uma análise necessária que a gente faz dentro do âmbito maior, né? Pense assim, por exemplo, o objetivo é vendas. O objetivo é vendas. Então, esse é um processo de vendas. Aí a gente vai analisar o projeto. O processo é de vendas. Então, o produto vai ser vendido aqui. Aí daqui a pouco você vê nesse processo de vendas, que são várias atividades, né? Várias atividades, a gente identifica, pega o produto, embala o produto, identifica o cliente que pediu e tal. Você vai achar compra? Será que é razoável, dentro de um processo de vendas, você encontrar atividades que sejam de compra? Não é? A não ser que seja alguma compra relativa à venda, como alguma embalagem, digamos assim, né? Então, com algumas ressalvas, a gente não deve encontrar dentro do processo de venda coisas de compra, né? Dando suas devidas ressalvas, fazendo a sua análise pertinente de cada um. Mas o objetivo que se identifique o porquê daquele processo existir, identificar o objetivo a que ele se propõe entregar, se realmente está conseguindo alcançar aquele objetivo, né? Porque este objetivo daquele processo também está atrelado ao risco do processo, não é isso? Dentro do âmbito maior. É como se a gente cortasse aquela parte, né? A gente tem que fazer esse corte e fazer essa análise desse processo dentro do âmbito maior, vendo se o objetivo daquele processo realmente foi cumprido, foi entregue. E se não, por quê? E se esse objetivo está atrelado ao objetivo maior da missão, da visão da empresa de ser. Então, é o início e é essencial para que o objetivo realmente do processo seja cumprido, para que nós possamos começar a trabalhar a auditoria baseada em riscos, mapeando, entendendo, analisando o que? Aquele processo. Vocês entenderam qual a importância, o porquê dessa primeira parte de estar se identificando qual é o processo? Opa, Sandra, tudo bom? Como é que vai? E aí, Lívia, obrigada, Lívia, aqui nossa amiga que sabe tanto de processos. Foi até bom eu vê-la, porque um detalhe, eu me lembrei aqui. Essa análise que a gente está fazendo de processos é uma análise de processo de auditoria. Porque existem diversos níveis para você fazer essa análise. Diversos níveis. E essa análise pode ser feita de maneira mais robusta, de maneira mais superficial. Essa análise de processo que eu estou falando aqui é uma análise que atende às necessidades de auditoria. Por quê? Porque a auditoria chega neste ponto para analisar, uma vez que a empresa não tenha. Se a empresa já tiver e a auditoria consiga chegar lá e já ter todo esse trabalho, ter toda essa análise feita, ótimo. Mas se nós não tivermos, não é por isso que nós vamos deixar de fazer o trabalho. Então, nós fazemos essa análise de uma maneira que dê para entender o que é que nós estamos falando e poder começar a nossa auditoria baseada em riscos, entendeu? Então, a análise é feita desse ponto de vista de auditoria, não é do ponto de vista de um escritório que tenha uma maior profundidade, né? Com maior detalhes, riqueza de detalhes, descrições de atividades, né? Então, aí realmente já é um trabalho maior, já é uma profundidade maior do que é necessária para a nossa auditoria baseada em riscos, fazendo uma identificação do porquê. Não é isso? Uma nomenclatura bastante usada no BPM-SBOC é o AISIS. Isso aí é de suma importância. Por quê? Porque quando nós chegamos para fazer essa análise do processo, é bom a gente identificar a maneira que está, né? O que está hoje? Nós não vamos alterar, não vamos sugerir nada. Nós vamos fazer essa análise hoje. O que é feito? A atividade é feita para quê? De que forma? Com qual objetivo que vai chegar?
Esse é o AS-IS, é a maneira do entendimento do estado atual do processo. E como é que ele cumpre os seus objetivos. Fazer a análise dessa compreensão, dessas atividades e os resultados dessas atividades dentro do processo. Entenderam? Então, nós fazemos essa parte utilizando o quê? Como é que a gente vai fazer essa análise? Utilizando as técnicas de auditoria, que para nós já são técnicas comuns, de entrevistas, né? Nós vamos chegar na unidade, nós fazemos a reunião de abertura e começamos realmente a perguntar, a questionar como é que é feito, qual é o objetivo, a cada pessoa que estaria executando mesmo, sentada executando aquilo, o que é que você faz? Pegamos de cada um que esteja envolvido naquele processo. Como é que você faz isso? Por que você acha que você faz isso? E aí nós vamos, através dessas entrevistas, nós vamos construindo a nossa análise, o nosso processo, aos poucos, juntando essa execução de cada um com a ideia que nós já temos de normas, de manuais, do que a gente conseguiu capturar dentro da empresa, com o objetivo, como eu falei ontem, porque nós já temos em mente qual é a política da empresa, qual é o objetivo da empresa, aonde é que a empresa quer chegar. Então, com tudo isso em mente, o que é que nós fazemos? Nós vamos lá e fazemos essa análise, identificando o porquê daquele processo existir. E o interessante do processo é o seguinte, foi um ganho muito grande também dessa auditoria baseada em riscos, porque antes a gente ia num setor, numa unidade só. Quando a gente partiu para estudar e para analisar processos, nossa